Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Engie Brasil, pessoal, e como se aposentar já com as ações da Engie. Detalhe, é uma empresa do setor de energia que eu acredito que com uma boa estratégia, no longo prazo, ela pode te deixar rico e aposentado antes mesmo do que você espera. Então, pessoal, já fiquem comigo aí até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um fator secreto que pode fazer com que a Engie continue crescendo e muito no longo prazo. E aparente agora, ela tem ficado largada pelo mercado, dado de que as ações seguem caindo e agora ninguém mais fala de Engie e pode estar se tornando um momento bem interessante para começar a ficar no radar aqui da empresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? E também se tornem membros do canal, pessoal. Eu estou trazendo aqui vídeos todos os dias que pode também gerar muito valor aí para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe, eu não tenho ações da Engie aqui na carteira do canal. Hoje, a minha carteira, ela está apenas concentrada em 3 empresas, Banco do Brasil, BR Partners e Petrobras. Portanto, é uma empresa, pessoal, que eu confesso, né? Dada a qualidade, eu sempre fico de olho para poder adicionar na carteira, porque é uma empresa que no longo prazo gerou muito valor para o acionista. E antes da gente falar sobre múltiplos, perspectivas, dividendos, se é uma boa empresa para o longo prazo, precisamos entender o que a Engie faz, como ela ganha dinheiro. Primeiramente, que a Engie é uma empresa de energia, do setor de energia elétrica, utilidade pública, tá? Pode ser muito óbvio para vocês. Portanto, quando a gente fala sobre setor de energia, pessoal, a gente precisa entender de que o setor de energia, ele se divide em 3 subsegmentos, tá? Geração, transmissão e distribuição de energia. E a Engie, 88% do portfólio dela está atrelado na parte de geração. Eu já gravei outros vídeos aqui no canal, inclusive um para membros aí, tá? Então eu falei o seguinte lá na parte de membros, pessoal, de que tecnicamente as geradoras, elas são cíclicas. Por quê? Consequentemente, comparando com transmissão, transmissão é o único setor da bolsa que consequentemente é o mais perene. Por quê? Porque eles ganham pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia contratado e transportado. Então a receita, ela é muito previsível, fora que tem reajustes por índices de inflação, IGPM, né? E o IPCA. Enquanto empresas geradoras, elas têm um risco hidrológico mais elevado, riscos ambientais, né, competição por preços no mercado interno, fazendo com que aí, consequentemente, elas sofram por ciclos mais abruptos no seu lucro. Mas a Engie, ela tem sido uma exceção. Por quê, pessoal? Por mais que ela tenha sido uma empresa de geração, olha o crescimento fantástico no lucro líquido da Engie no longo prazo. Perceba que ela cresceu de um lucro lá no ano de 2009 de 637 milhões para esta faixa aqui de 3,1 a 4,3 bilhões de lucro. Se eu considerar 4,3 bi de lucro e dividir aqui, né, consequentemente 4.300, supondo 4,3 bilhão e dividir por 637 milhões, ela teve um crescimento em aproximadamente 16 anos de 575% no seu lucro. O lucro cresceu muito forte, tá? Em relação ao passado. Quando a gente aplica a taxa anual composta equivalente aqui na empresa, se eu colocar, né, 575% de crescimento nos lucros da Engie, numa lupa de mais ou menos 16 anos, ela cresceu 12,68% ao ano na sua média, superando a inflação.
E o retorno embutido no preço da ação foi muito bom. Por quê? Porque se ela cresceu neste período 12% ao ano e ela pagou um dividend yield médio na faixa, isso aqui você pode consultar no próprio Investidor 10, tá? Ela pagou aqui um dividend yield médio de 6 a 7% ao ano. Então, colocando aqui 12,25 e supondo que o investidor recebeu 7% ao ano na média, consequentemente, tá? 12,25 mais 7%, você teve um retorno na ação de 19,25% ao ano. Tecnicamente, a pessoa que investiu em Engie lá há 16 anos atrás conseguiu mais de 600% de retorno total, porque foi uma empresa que gerou muito valor, tanto em dividendos e também em apreciação. Já que as ações no longo prazo, quando a gente pega aqui numa lupa de 10 anos, olha o quanto se valorizou, pessoal. Saiu aqui da faixa, né, dos 30 para essa região dos R$50, tá? E olha só que interessante, perceba que o maior retorno com o Engie não veio nem da apreciação, e veio sim, né, dos dividendos pagos para os investidores. Então, olha a importância das ações de energia, de que elas são boas pagadoras de proventos. E aí, existe aqui uma grande dúvida na Engie, é uma empresa de geração, como que anda os resultados, Pablo, hoje em dia, tá? Porque olhar para o passado é fácil, será que daqui para frente parece ser uma boa opção? Bom, analisando aqui o segundo trimestre de 2025, a gente percebe que continua tudo bem com a empresa, né? Olhando aqui nos destaques operacionais, a gente percebe aqui que a Engie, ela tem mantido, né, uma geração interessante, teve ali um crescimento de 46% nos megawatts, então ela tem evoluído sim nas suas operações, né? Quando a gente percebe aqui em termos de expansão, olhando aqui o RI, a gente percebe que a empresa tem crescido, tanto na produção de megawatts médio, portfólio de contratos, a empresa tem tido crescimento no seu EBITDA, saltou 132% o EBITDA considerando desde o ano de 2016, pagou bons dividendos, cresceu o seu lucro em mais de 106%, então a empresa tem tido bom resultado. E perceba que a receita também cresceu 10,1%, tá? Foi uma boa aquisição quem comprou Engie no longo prazo. A empresa fez o papel dela e reportou excelente crescimento. Portanto, agora a gente já sabe que a Engie é fantástica, é como se fosse o Itaú, porém do setor de energia, tá? Por isso que o mercado, em comparação a outras empresas de energia, paga múltiplos maiores, 10 vezes lucro, tá? Por quê? Porque o múltiplo da Engie sempre foi mais elevado, justamente por ser uma empresa premium, uma empresa, né, com uma capitalização de mercado mais elevada, por ser uma empresa privada e ser uma empresa que sempre gerou valor para o acionista. Mas perceba que a empresa está muito abaixo de suas médias. Pessoal, ó, perceba que a relação preço-lucro da Engie é na faixa de 13 até 20 vezes lucro, quando a gente está aqui em mercados eufóricos, né? Mercados de euforia. E hoje, quanto será que a Engie está avaliada em preço-lucro? Bom, a empresa, se ela lucrar 4 bilhões para este ano, ela vale na bolsa 31 bilhões. Então, 31 dividido por 4, temos uma relação preço sobre lucro de 7,75. Supondo que a Engie está barata, já que a média de negociação da empresa fica na faixa de 13 a 15 vezes. Em cenário de euforia, ela fica precificada por até 20 vezes lucro. Então, se a empresa subisse para um mercado eufórico, as ações poderiam se valorizar 85% na cotação. Se ela atingir 20 vezes, você divide isso aqui por 7, ela tem um potencial de alta de mais ou menos 185%, tá? Fazendo com que ela tenha ali um bom potencial de upside. Então, olha que para valorização, o pessoal acha que tá cara, mas não tá. Por quê? Porque você não tem que olhar para o PL nominal. Você tem que olhar para o PL histórico, e por a Engie ser mais precificado, o mercado paga sim múltiplos mais elevados na empresa em períodos de alta. Então hoje, aparentemente, a Engie parece ser uma oportunidade. O PL acabou subindo porque o lucro passou por algo pontual neste ano, né? Relacionado a algumas questões aqui na empresa. Mas o PL aqui projetivo da empresa, considerando 4 bilhões de lucro, está na faixa de 8 a 7 vezes lucro, denotando que a Engie hoje está muito descontada, pessoal, e tem bastante margem para errar, tá? Aqui você consegue acompanhar um pouco a política de dividendos da empresa. Perceba que ela tem praticado um payout, distribuição de pagamento para o acionista, de 55%. Então perceba que é uma empresa de energia que paga bons dividendos. Então vamos usar aqui uma métrica interessante, tá? Vamos pegar aqui, né, 4 bilhões de lucro projetivo e multiplicar por um payout de 55%. E a gente divide esse dividendo pelo valor de mercado da empresa. Então, a Engie poderia pagar 7% ao ano nesses patamares de preço, o que mostra que a empresa está barata, pelo menos pagando acima ali de 6%, acima da inflação, e também o quanto o Bazin acabava exigindo. Então hoje a ação está sim barata, tá? Se eu pegar aqui e utilizar o indicador de preço teto, pegar esses 2,2 bilhões de dividendos, né, subtrair pela quantidade de ações aqui da Engie, o
que fica na faixa de 815 milhões, e multiplicar, a gente tem aqui 2,69 por ação. 2,69 dividir, né, por 7%, o preço teto fica de R$ 38. Mas lembra, pessoal, que o preço teto ele acaba dando uma enganada, tá? Então por isso que a gente tem que olhar para outros indicadores. Eu vou trabalhar o preço justo do Graham e o indicador do Peter Lynch, tá? Bom, primeiro vamos descobrir a taxa de crescimento da Engie. Claro, era uma empresa com uma dívida mais elevada, mas lembre-se, tá? Não fique tão aficionado com dívida em empresas de energia, até porque essas empresas não trabalham com capital próprio, ela trabalha com capital de terceiro, então elas podem pegar dívida a um custo mais baixo. Claro, não pode explodir essa dívida para 4 vezes, mas poxa, na faixa de 2 a 3 vezes já é uma boa dívida, já negocia com uma dívida líquida controlada, porque é natural do setor de energia ter uma dívida um pouquinho mais elevado, tá? Vamos supor a expectativa de crescimento lá na frente. 1 menos o payout médio, que fica na faixa de 30% nos últimos anos, tá? Vezes aqui um ROIC na faixa de 15%. Tem que ser ROIC porque tem dívida, tá? Então ela poderia crescer 10,5% ao ano lá nos próximos anos. E se eu considerar um dividend yield médio na faixa de 7%, temos aqui, né, 17,5%. Por isso que quanto mais barato você pagar em Engie, maior será a sua expectativa de retorno no longo prazo. E agora, observando o PEG ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento com PL abaixo de 1, simboliza que a ação está barata. Vamos ver quanto que está precificada? Hoje ela está por 8 vezes lucro, tá? Colocando aqui um cenário ruim. Dividindo por uma taxa de crescimento de 10,5, a gente tem um PEG ratio de 0,76. Perceba que a empresa está barata, porque o Peter Lynch falava que quando está abaixo de 1, já é uma empresa descontada. E hoje, para ela estar cara, pelo menos acima dos R$ 45, coisa que aqui está longe de acontecer. Preço justo do Graham, pessoal, basta vocês pegarem o lucro projetivo para este ano e dividir, né, pela quantidade de ações. Então a gente encontra aqui o famoso LPA, lucro por ação de R$ 4,90. 22,5 vezes R$ 4,90 e vezes aqui um valor patrimonial na faixa de 15,9. Então a gente tem R$ 40,78. Perceba que também o preço justo está dando uma enganada. Por quê? Preço justo e preço teto vão enganar porque é uma empresa mais premium. Mas perceba que pelo indicador do PEG ratio do Peter Lynch, a ação está muito barata. Pessoal, por isso que em primeiro lugar eu gosto muito do indicador do PEG ratio do Peter Lynch, tá? Eu acho que ele é muito mais efetivo do que outros indicadores. Porque ele olha a realidade se a empresa hoje está crescendo pelo menos acima do que quanto ela vale. Isso já denota de que ela segue descontada. Por isso que hoje eu acho o Engie uma boa oportunidade. Tanto para quem quer potencial de valorização, mas é uma valorização um pouquinho mais lenta, né? Porque é uma empresa que já é de mais crescimento lento, não vai explodir rapidamente, mas consequentemente você vai ter um bom dividendo na empresa. E empresa de energia você não busca valorizações rápidas, você busca consistência e longo prazo para conseguir ter um retorno acima da média. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? Para mim é muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem algo para nos proporcionar que nos dê aí um norte, né? Alguma coisa que amplifique o nosso conhecimento? Pessoal, por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Ainda tem mais de 100 ações aqui nessa planilha que você pode estudar em tempo real. Segundo, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a cada segundo, a qualquer minuto, todas as atualizações dessa planilha são feitas sem que você tenha que fazer nada, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso por você. E terceiro e último fator e mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você tem preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios que vocês podem aproveitar. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E também, pessoal, não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal. Como eu falei, tá? Está tendo vídeo todo dia, de qualidade e também, quando a parte de membros atingir 500 membros ativos, eu vou trazer o meu curso Rumo à Liberdade Financeira de forma totalmente gratuita aqui para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Engie e qual é a sua expectativa no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!